Bom Dia Ministro. Olá, um ótimo dia para você. Hoje é quinta-feira, dia 24 de outubro de 2024. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da EBC em Brasília e em rede com emissoras de rádio de norte a sul do país. E juntos vamos fazer o programa de hoje. Eu sou Karine Melo e este é o Bom Dia Ministro. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, uma emissora da Empresa Brasil de Comunicação. Nessa próxima hora, juntos, eu lembro que nós estamos no ar em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar também pela sua TV no Canal Gov ou pelo nosso YouTube, que é o @canalgov. Pelo site da Agência Gov, você também assiste o programa. Acesse agenciagov.ebc.com.br, que além de toda a nossa programação ao vivo, você pode assistir programas gravados e acompanhar as principais notícias do governo federal. Você também pode baixar de graça na sua loja de aplicativos o Canal Gov e assistir toda a nossa programação ao vivo bem na palma da sua mão. Políticas para a redução do risco de desastres, integração do Rio São Francisco, microcrédito para comunidades rurais e apoio às cidades em situação de calamidade são apenas alguns dos assuntos que a gente vai abordar hoje com o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. Bem-vindo, obrigada pela presença mais uma vez. Bom dia, ministro. Bom dia, Karine. Cumprimentar todos os ouvintes do Bom Dia Ministro e agradecer a oportunidade. Eu acho que é sempre uma oportunidade importante para que o governo do Brasil, o governo do presidente Lula, esclareça as ações que estamos realizando e, obviamente, o atendimento que fazemos de norte a sul desse país à população brasileira. Então, estou à disposição. Muito obrigado aí por mais essa oportunidade. A gente que agradece, ministro Valdez, é um dos nossos sócios aqui do Bom Dia Ministro, né, ministro? Então, vamos lá. G20 está chegando. Novembro, a gente tem a cúpula do G20 no Rio de Janeiro, nos dias 18 e 19 de janeiro. E aí, várias reuniões, a gente teve um ano inteiro aí de reuniões preparatórias para esse momento e o Ministério da Integração Nacional, obviamente, também esteve aí, né, ministro, nessa preparação. Houve 4 reuniões, na verdade 3, mais uma preparatória do GT, comandado aí pelo ministro Valdez, ministro Jader também participa, né? E aí é um GT de redução de risco de desastres. E aí, ministro, eu queria saber, no âmbito do G20, como é que isso é tratado? São experiências trocadas? Como é que isso se dá no GT do G20? Essa agenda, ela é uma agenda mundial, onde os países já de forma recorrente vêm assumindo compromissos com a redução do risco e do desastre, logicamente em cada território que tem os governantes, mas um compromisso também mundial. E, coincidentemente, o Brasil preside o G20 este ano, sob a liderança do presidente Lula. São vários grupos de trabalho, tem grupos do setor social, da educação, da infraestrutura, das startups. Eu, inclusive, participei de reunião da Startup 20, e o grupo específico de redução de risco do desastre está sob minha responsabilidade, juntamente com o ministro Jader Filho, porque são os dois ministérios que atuam, ora na prevenção, ora na resposta, na mitigação, e estamos envolvidos nessa agenda, eu coordenando junto com um colega, e essa vai ser a 4ª atividade do grupo durante este ano de 2024, que antecede aí essas informações, pactuada com os países membros do G20 convidados para a reunião de cúpula que acontecerá na 3ª semana de novembro agora, presidida pelo presidente Lula. Então, a reunião de 30, 31 e 1º agora de novembro, eu vou estar presidindo em Belém, juntamente com o colega Jader. A reunião do G20 ela vai consolidar toda a responsabilidade desse grupo no que diz respeito a identificar os potenciais desafios, os mais urgentes, isso não só no Brasil, né, mas no mundo inteiro. Identificado esses potenciais desafios mais urgentes, propor medidas de prevenção e mitigação
Essas medidas, elas podem, por cooperação, ser reaplicadas em outros países, dependendo da realidade. Por exemplo, os eventos que acontecem nos países sul-americanos. Então, eles podem ser reaplicados, as soluções dentro desses países. As iniciativas de sucesso. Exatamente. Então, dependendo do continente, do evento, tem evento que não acontece no Brasil, como terremotos, mas acontece em muitos locais do mundo, e as soluções para essas situações. Então, no Brasil é muito comum enchentes, estiagem, incêndios. Então, como lidar com essas situações? Também é importante a gente trabalhar a diminuição das desigualdades. Esta é uma proposta que o G20 de redução de risco do desastre traz. Porque se a gente tem que olhar a prevenção e a mitigação, é preciso que a gente compreenda que, em relação a mudanças climáticas, fenômenos como o El Niño e Laninha, que são muito intensos em determinados períodos do ano, ele atinge, logicamente, toda a sociedade é atingida, mas aqueles que estão em desigualdades, né, nas comunidades mais susceptíveis a sofrer esse desastre, são os que acabam sendo mais atingidos. Então, é um compromisso do G20, da cúpula do G20 presidido pelo presidente Lula, e é um compromisso meu com o Jader, junto com os 25 países que vão estar participando, mais 11 organismos internacionais, também propormos soluções para diminuir desigualdades. Eu tenho debatido muito no Brasil com o ministro Haddad, com o próprio presidente Lula, com o ministro Rui Costa, que nós temos o Fundo de Combate à Calamidade e também de Resposta a Desastre, que é o FUNCAP, que a gente está regulamentando, que já tem previsão de recursos oriundos de multas ambientais, oriundos de apostas não recolhidas. O próprio Congresso Nacional já aprovou uma PEC também, aprovado na Câmara e agora está no Senado, para destinar 5% das emendas de parlamentares, sejam individuais ou de bancadas, para financiar as atividades do FUNCAP, que é o Fundo de Combate à Calamidade e Risco e Desastre, assistir a população. 5% das emendas irem para esse fundo, e tem uma quarta ação que nós estamos defendendo, que é a taxação das grandes fortunas. Então, se isto acontecer, que é importante acontecer, são poucos, né, os grandes ricos, mas a participação deles é fundamental. Então, taxar as grandes fortunas, se assim acontecer, é importante que parte desses recursos, a melhor forma de empregar é diminuir desigualdades. Então, o financiamento também, seja das infraestruturas resilientes, né, de sistema de alerta precoce, certo? De diminuir desigualdades, é preciso estar visto, enxergado, e é o que nós estamos fazendo a nível de grupo de trabalho voltado à redução do risco de desastre. Então, identificar esses problemas, certo? Ver quais são as soluções de mitigação, de prevenção e mitigação, como reaplicar essas soluções nos diversos países do mundo, como financiar isso para diminuir a desigualdade, uma vez que os desiguais, né, os que estão em desigualdade, são os mais vulneráveis a serem atingidos por essas mudanças climáticas e por esses eventos. É isso, ministro. Vamos começar então a chamar os nossos convidados, as nossas rádios convidadas, e a gente começa aqui no estúdio do lado. Vamos chamar a repórter Sayonara Moreno, ela que é repórter da Rádio Nacional de Brasília, e com ela a gente fala também com a Rádio Nacional da Amazônia, Alto Solimões e com Rio de Janeiro. Bom dia para você, Sayonara, bem-vinda. Seu áudio está fechado. Vamos tentar de novo. Oi, agora sim. Agora bom dia, sim, Karine. bom dia. Bom dia, desculpa. Imagina. Para você, bom dia, para quem nos acompanha, também para o ministro. Ministro, vamos falar um pouco ainda, continuar com isso que o senhor estava falando, sobre essas propostas aí, né, em relação a esse cenário de emergência climática, que vai ser discutido no G20, mas o senhor já tinha dito, inclusive no Bom Dia Ministro anterior, algo a respeito de uma elaboração do próprio Ministério, né, do Plano Nacional de Defesa Civil.
O senhor falou sobre isso e falou também sobre a questão da reestruturação das defesas civis aqui no Brasil. Eu queria saber, e o senhor disse, inclusive, que ia apresentar isso para o presidente Lula e a ideia que fosse antes mesmo do G20, justamente para estar um projeto bem alinhado, né? Eu queria saber o que já temos aí desse plano, essa reestruturação das defesas civis. O Ministério já sabe exatamente como é que vai ser feito, né? De onde vai vir esse fundo, de onde vem esse dinheiro e o que na prática vai ser modificado para os brasileiros diante desse cenário, como eu já disse, de emergência climática. E a gente sabe que a defesa civil cada vez mais, infelizmente, acaba sendo demandada diante de tantos cenários de destruição, como a gente viu recentemente, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Obrigada, ministro. Obrigado, Sayonara. E importante sua pergunta. É importante também contextualizar aqui que todos os governos do presidente Lula e da presidente Dilma, nós temos uma política muito intensa de prevenção, de mitigação e também de resposta. Nos 6 anos que antecederam a posse do presidente Lula, essa política ela foi bem desmobilizada. Mas eu falo disso porque eu cheguei no Ministério e só de contratos, por exemplo, de proteção de encostas, que é o PAC Encosta, criado pelo presidente Lula, era 1 bilhão e 600 milhões de reais, que há 4 anos não se passava R$1 para os municípios. Cuidar de encosta, que encostas, quando desliza, é onde mais tem casos de ceifar vidas de pessoas no Brasil com esse tipo de deslizamento de eventos. Então, o presidente Lula retomou fortemente a agenda de prevenção, está aí o PAC. O PAC tem uma agenda de prevenção muito grande, recriou o Ministério das Cidades. Então, o Ministério da Cidade, majoritariamente, é uma agenda preventiva, até porque a própria questão da política habitacional é para dar dignidade às pessoas que hoje moram, a maioria em áreas de risco, terem, né, moradias dignas, né, em condições de segurança, certo? Então, quando o presidente Lula recria o Ministério da Cidade, reorganiza o sistema de prevenção, logicamente que nós temos que recuperar toda uma situação aí desafiadora que se acumulou. E retoma fortemente também a resposta. Não é muito dizer que no ano passado, de janeiro a dezembro, nós tivemos eventos no Brasil, em todas as regiões. 2024 do mesmo jeito. A bem da verdade, quando o presidente Lula assumiu, já tinha acontecido o evento de Araraquara, dia 28 de dezembro. Depois, no período de carnaval, foi fortemente conhecido o evento lá no litoral paulista, lá em São Sebastião, que ceifou muitas vidas. E aí seguiu, né, todo ano. Então, com base nisso, o presidente orientou que nós tivéssemos uma ação de resposta de aproximação, e aí estão todas as medidas adotadas pelo presidente Lula nas mais diversas situações que aconteceram no Brasil, de norte a sul desse Brasil, muito fortemente agora o Rio Grande do Sul, o Pantanal e a Amazônia, que tem sofrido, né, o Rio Grande do Sul com os problemas que nós conhecemos, das enchentes, das enxurradas, e a Amazônia e o Pantanal com a estiagem. Então, e para tudo isso, o governo com sala de situação, com todos os ministros mobilizados, coordenado pelo ministro Rui Costa, pertinho do presidente Lula, dando resposta. Eu estou falando disso porque o presidente retoma a agenda de prevenção, criando novas estruturas, colocando recurso, retomando várias políticas públicas e reforça toda a agenda de resposta, como tem feito com várias medidas provisórias, né, para atender o povo brasileiro. Paralelo a isso, ele me recomendou a trabalhar toda a reestruturação da Defesa Civil. Isso não é agora, viu? Está acontecendo desde o início do governo. Nós temos 4 produtos em andamento, certo? Um é mais recente, sim, mas 2 deles, ou 3 deles, a gente já vem trabalhando desde o início do governo. Primeiro produto, Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. Esse produto está pronto. Nós contratualizamos a PUC-Rio nos primeiros 100 dias de governo Lula, certo? E durante 1 ano e pouco, esse programa, esse plano foi preparado, com a participação de todo o Brasil, todas as defesas civis, estaduais, municipais, a academia, a sociedade, foram diversos níveis de participação, com diversos tipos de ambiente de participação virtual, presencial, coletivo, das mais diversas formas, a academia e aquele que sofre, né, o problema, e aquele que atua na hora do evento, que são os policiais, de um modo geral, mas sobretudo o Corpo de Bombeiro. Bem,
Esse plano está prontinho, está já... E esse que tem 9 diretrizes essenciais que vão ser lançadas aí nas próximas semanas. Exatamente. Ele prevê para a gestão do risco, do desastre, ele tem muito claramente o que são atividades preventivas, de mitigação, de preparação para lidar com o risco que vai acontecer e o desastre acontecendo, de resposta, uma vez acontecendo o desastre, qual é a resposta que deve estar planejada antes, através de um plano de contingência, e depois a reconstrução, uma vez que aquele desastre causa um dano. Então, esse plano está pronto. Esse é o primeiro produto, está prontinho, concluído, está na Casa Civil, e o presidente Lula vai decidir se anuncia durante a reunião do G20, entrega para o povo brasileiro, ou se entrega antes, através de um evento. Também um sistema de alerta precoce, isso diz respeito ao encontro do G20. Então, nós precisamos, no Brasil nós já temos testado, aprovado, e já vamos para a segunda etapa. Ontem eu despachei na Casa Civil, então o Defesa Civil Alerta está prontinho. Nós fizemos um teste em 11 municípios do Brasil, certo? Durante 30 dias, e agora nós vamos já para a segunda etapa, que é disponibilizar para os estados do Sul e Sudeste, uma vez que vem aí já todo um problema de muitas chuvas, e depois, concomitante, né, nos meses subsequentes, para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, esse produto está pronto. Terceiro produto, financiamento, que é o FUNCAP. Então, eu estou regulamentando o FUNCAP, Caixa Econômica está me ajudando, a gente tem, sob a coordenação da Secretaria de Fundos, que é o Eduardo, secretário Eduardo, e o FUNCAP já tem 3 fontes previstas de financiamento, 3 fontes que eu me referi ainda há pouco, que são multas ambientais, apostas não recolhidas e emendas parlamentares, inclusive com aprovação, como já disse, no Congresso Nacional, faltando no Senado, e a questão das taxações das grandes fortunas. Então, o fundo está em regulamentação. Não posso garantir que a gente tenha ele pronto para a reunião do G20, mas a ideia é que até final do ano o fundo esteja regulamentado. E com isso a gente passa a ter garantia, um fundo para financiar, né, essa questão relacionada aos desastres. E, por fim, um despacho do presidente Lula, que ele botou o Ministério da Integração, a Casa Civil, o Ministério da Defesa, Ministério da Justiça e Meio Ambiente, para apresentar uma proposta de reformulação do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Então, esse é o quarto produto. País de dimensão continental, com eventos acontecendo de janeiro a dezembro, de 2023 para cá, requer, né, uma visão mais regionalizada para a resposta. Então, não só planos de contingência que enxerguem a capacidade do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais, do empreendedor brasileiro que está na região, que às vezes o governo precisa contratar um equipamento, não necessariamente comprar um equipamento para usar um mês, 2 e ficar às vezes imobilizado, mas contratualizar de forma emergencial. Então, pessoas capacitadas, treinadas, né? Qual é a empregabilidade das Forças Armadas, dos governos estaduais com seus bombeiros, do voluntarialismo da sociedade brasileira. Então, isso tudo é para ser enxergado no novo sistema integrado de proteção e defesa civil que o presidente Lula, através de um despacho publicado, deu 60 dias para a gente apresentar uma formulação. Então, eu estou, junto com esses colegas, coordenado pelo ministro Rui Costa, trabalhando esse quarto produto. Ou seja, o Brasil retomou a prevenção, o Brasil retomou a resposta aos desastres, mas o Brasil também, por orientação do presidente Lula, retomou todo um planejamento de reestruturar, né, este país para melhorar ainda e qualificar ainda mais a resposta às pessoas. Então, o Plano Nacional é um produto, né, o sistema de alerta é outro, o fundo de financiamento é outro e o sistema integrado de defesa civil que o presidente pediu para reestruturar é outro. 2 prontos e 2 em providência. E falando em resposta, tá ali, ó, o Rodrigo Vicente, lá da Rádio Acústica, lá de Camaquã, no Rio Grande do Sul, já está nos esperando. Ótimo dia para você, Rodrigo, bem-vindo. Bom dia, Karine, bom dia, ministro.
Rio Grande do Sul, a gente falou várias vezes aqui ao longo do ano, e tanto o ministro Valdez, o próprio Jader, o ministro Rui Costa, o ministro Pimenta, eles são quase que cidadãos gaúchos agora. O Pimenta, sim, é gaúcho, né? Mas pela grande presença aqui, o motivo não foi tão agradável, mas necessário, né, ministro? Eu acho que a retomada do aeroporto de Salgado Filho essa semana, ela materializou um pouco, né? A retomada do povo gaúcho. Claro que houveram outros sinais, mas eu acho que a materialização ali da retomada do Salgado Filho nos deu um ânimo a mais. Mas o povo gaúcho, ministro, tem uma preocupação com o fim do ano, com mudanças de orçamento, com até mesmo outros problemas aqui no próprio estado, eventos climáticos extremos, e em outros estados. Porque teve uma grande projeção, tudo o que aconteceu no Rio Grande do Sul trouxe uma visibilidade e, com isso, também uma resposta muito efetiva, num primeiro momento, do governo federal, do próprio pacto federativo, né, o próprio estado e os municípios. Mas a gente teme, ministro, que com a virada do ano, enfim, com a aproximação de 2025, que estas pautas, porque muitas obras ainda são muito longas, eu sei que nem todas as pautas, né, são diretamente ligadas ao seu ministério, mas o povo, de certa forma, teme que essa pauta da reconstrução do Rio Grande do Sul acabe ficando em segundo ou até terceiro plano, diante de outras demandas que talvez até mais importantes que possam acontecer no futuro, já que cada vez está mais claro de que devem haver, né, infelizmente, novos eventos climáticos extremos. Rodrigo, importante a sua pergunta, dizer que o compromisso do presidente Lula em atender a população gaúcha foi integral desde o primeiro momento, mobilizando todo o poder público brasileiro, os agentes políticos, seus colaboradores. São dezenas de medidas, chega a quase 100 bilhões de reais nas mais diversas políticas públicas. E é bem verdade que a reconstrução, ela leva um tempo maior. Tem muitas coisas que já foram reconstruídas e outras que haverão de serem reconstruídas. E só relembrando, tá? Segurança total em relação a esses compromissos, porque quando foi encerrado o prazo da Secretaria Extraordinária, do Ministério Extraordinário em relação à reconstrução do Rio Grande do Sul, que teve o ministro Pimenta à frente, foi eu, ministro Pimenta e Rui Costa, ao Rio Grande do Sul, reunimos a imprensa, os prefeitos, o governo do estado, os empreendedores, a sociedade de um modo geral, civil, enfim. E lá anunciamos, o ministro Rui Costa fez um balanço de tudo que já tinha sido realizado e também fez um balanço daquilo que está anunciado, recursos previstos a serem investidos e que estão sendo investidos, e disse uma palavra ali, um compromisso forte do presidente Lula. Mesmo que o orçamento ele se encerre no final do ano, o exercício orçamentário e financeiro de todos os estados e também do Brasil, tudo aquilo que está anunciado de reconstrução para o Rio Grande do Sul, esses recursos serão depositados num fundo e mesmo encerrando eles já ficam garantidos lá para seguir toda a estratégia de reconstrução de tudo aquilo que ainda vai levar, quiçá 2025, como necessidade de reconstrução. Então, isso está garantido. O que está empenhado vai ser executado. Tudo será destinado, nós não vamos... eu lembro que, por exemplo, essa questão de estudos da situação da bacia do Guaíba, da Lagoa dos Patos, também do Vale do Taquari, como prevenir essas enchentes, como melhorar o sistema de contenção, de proteção, enfim, tudo aquilo que já existe ali em São Leopoldo, em Canoas, em Porto Alegre, que falta revitalizar, sistema de bomba, sistema de dique, sistema de comportas, mas também que precisa ampliar, que precisa aumentar a altura, uma vez que a cota da enchente deste ano foi maior de que a que aconteceu em 41. Então, tudo isso, o ministro Rui Costa, em nome do presidente Lula, foi lá e anunciou só para essa questão, referente a novos sistemas, a ampliação, a estudos, a batimetria, a tudo que for necessário, 6,5 bilhões de reais. Então, assim... se investe 6,5 bilhões de reais nesse sistema de prevenção até final do ano, não. Mas está garantido, será colocado num fundo, os projetos vão sendo definidos, os recursos serão aplicados. Então, Rodrigo, fique tranquilo, tá? Que não faltará nenhum
compromisso do presidente anunciado com aquilo que ele mesmo recomendou. Ele disse, olha, Valdeir, Rui, Pimenta, todo o governo mobilizado para assistir as pessoas nos abrigos, para salvar, para assistir, para reconstruir, mas eu preciso de uma proposta que a gente dê garantia ao povo gaúcho que não vá mais sofrer esse tipo de problema. Então, essas respostas serão com a prevenção, e a prevenção depende de estudo, de definição de novos projetos, novas cotas, e os recursos estão garantidos. Logicamente que no futuro, se for necessário mais recursos, o governo brasileiro vai alocar, porque aqueles primeiros levantamentos já estão sendo garantidos. Isso sem falar de todos os planos que as prefeituras têm apresentado de reconstrução e que o governo do estado também do Rio Grande do Sul tem apresentado. O Ministério mesmo da Integração, eu já aprovei mais de 1.000 planos, e muitos deles é de reconstrução, e temos 460 planos sendo trabalhados no Ministério da Integração, todos eles referentes ou restabelecimento ou reconstrução. E isto não importa se o ano vai findar ali dia 31, sim, porque isso são atividades contínuas e compromissos permanentes do governo do presidente Lula com a reconstrução do Rio Grande do Sul. E do Rio Grande do Sul a gente vai a outro extremo do país. Vamos a Belém do Pará, Rádio Liberal. Rodolfo Souza, bom dia. Oi, Karine, bom dia para você, bom dia para o ministro, para os colegas. Ministro, o senhor falou no começo, né, do nosso bate-papo com a Karine a respeito da questão extrema, né, do clima, da natureza. Na última terça-feira saiu um dado aqui em Belém do Pará, a nossa temperatura ela está acima da média há 101 dias, né? É um reflexo de toda a questão que a gente está observando aqui na Amazônia. E a gente está enfrentando problemas muito fortes. Seca muito forte no segundo semestre do ano e no primeiro semestre, muita chuva, enchente e, consequentemente, as comunidades ribeirinhas aqui do Pará e também de toda a região norte, elas são afetadas. Eu queria saber sobre os planos do Ministério para diminuir, mitigar essa questão, principalmente junto à comunidade ribeirinha aqui da nossa região. Muito obrigado, ministro. Rodolfo, obrigado. Nós temos uma sala de situação tratando especificamente da estiagem na Amazônia, desde junho, então já faz bem um tempo antes mesmo da estiagem chegar. Obviamente que a estiagem, tanto no Pantanal, antecipou quase 2 meses, na Amazônia 1 mês e meio. Então, nós temos aí as previsões deste ano, a estiagem está se confirmando isso, ser mais intensa, né? Ela se antecipou, será mais longa e mais intensa na Amazônia do que foi 2023. Portanto, a mobilização do governo federal, a relação com os governos da Amazônia, com a sociedade, também foi intensificada na mesma necessidade. Houve uma primeira medida provisória do presidente Lula de 540 milhões de reais destinado a vários tipos de resposta para a Amazônia. Só para o Ministério da Integração foram 130 milhões de reais. Nós já aprovamos quase 100 milhões de reais de plano só de ajuda humanitária, de resposta. Também houve uma segunda medida provisória do presidente de 300 milhões de reais só para pagar auxílio emergencial a 112 mil pescadores, que até a edição da medida provisória, naquele momento, já haviam sido enquadrados no seu direito, uma vez que moram em municípios em toda a região amazônica, já com decreto reconhecido pelo governo federal, por nós no Ministério. Então aí são mais 300 milhões de reais de investimento. E tem uma série de outras medidas do Ministério do Transporte, do DENIT, em relação a manutenção das vias, né, que são os nossos rios e igarapés. Então, neste momento, o DENIT está com um contrato de dragagem, né, de melhorar o acesso nessas regiões, uma vez que diminuiu muito a navegabilidade, todos nós sabemos disso, né, o quanto isso prejudica toda a mobilidade, o abastecimento com combustível, com medicamento, com alimentação na Amazônia, e a gente tendo que se valer em muitos momentos de aeronaves ou de particulares alugados, mas inicialmente das Forças Armadas. Então isso tem sido muito comum.
Ministério das Minas e Energias trabalhando o abastecimento de todas essas comunidades antecipadamente ao isolamento. Ministério da Saúde garantindo kits para todas as prefeituras voltado à assistência à saúde. A agricultura com as suas medidas, a agricultura familiar, o Ministério do Desenvolvimento Social antecipando benefícios sociais, como Bolsa Família e outros benefícios, garantindo, junto com o Ministério da Agricultura e também com a Conab, cestas básicas de alimento. Então, são inúmeras ações. Nós estamos com a sala de situação coordenada, sob orientação do presidente Lula pelo ministro Rui Costa, numa articulação direta com os governadores, aprovando o plano de trabalho de forma quase sumária, em rito sumário, e à medida que esses planos vão sendo aprovados, nós vamos repassando os recursos. Só lembrar uma coisa, quando o presidente baixa uma medida provisória para pagar os pescadores R$ 2.824, que são 2 salários mínimos, né, por pescadores, isso é além do seguro-defeso. Os pescadores continuarão recebendo seguro-defeso e receberão também mais 2 salários mínimos. Por quanto tempo, ministro? É um pagamento único. Pagamento único. 2 salários mínimos. Agora, lembrar que, quando o presidente Lula baixou a medida provisória, a estiagem ainda não tinha atingido toda a Amazônia. O Baixo Amazonas, certo? Hoje tem mais de 30 municípios no Baixo Amazonas já sofrendo estiagem. E os 30 municípios não foram alcançados todos pela medida provisória. Mas por quê, ministro? Porque naquele momento ainda não reuniam as condições para estar em situação de emergência. O Amapá, que é o meu estado, agora, o Amapá, a estiagem vai chegar agora, mais fortemente em novembro, dezembro, né? Então, ela começa lá em Roraima em janeiro, fevereiro, depois vai para o Acre, ali em abril, maio, depois Rondônia, Amazonas, Pará, Baixo Amazonas, Amapá. Amapá é o último estado do Brasil a ter a intensidade da estiagem. Então, os pescadores do Amapá, por exemplo, ainda não foram alcançados na primeira medida provisória, porque não tinha nenhum município ainda com situação de emergência decretada. Então, tudo isso o governo federal está atento, né, para que a gente não deixe de atender todos aqueles que sofrem com a estiagem. Ministro, enquanto o senhor respondia aí, o Rodrigo Vicente, lá de Camaquã, no Rio Grande do Sul, a Malu Prado, que é a diretora-geral aqui do Bom Dia Ministro, estava me dizendo que tem um alerta, porque um ciclone está se aproximando do sul do Brasil e tem um alerta de fortes tempestades emitido pelo IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. E esse ciclone diz que vai atingir nessas tempestades quase todo o Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina. Imagino que essa sala de situação, né, ministro, acabou de dizer aqui, quer dizer, são imprevisibilidades que o tempo todo acontecem, e é o que o senhor disse, né? Com esses planos, tomara a Deus que não seja nada que atinja o Estado de uma maneira como daquelas outras vezes, né? É só dizer, Karine, que a sala de situação do Rio Grande do Sul, ela permanece, ela não foi desmobilizada, como permanece a do Pantanal, como permanece a da Amazônia legal. Então, a sala de situação do Rio Grande do Sul continua trabalhando todas as medidas em relação à reconstrução para aqueles eventos, né, que aconteceram e que atingiu a sociedade, e com a mesma atenção de monitoramento e de alerta à sociedade. Provavelmente no dia 4 de novembro, a gente está previsto, não vou aqui garantir, mas já existe um cronograma, entreguei na Casa Civil, para no dia 4 de novembro nós reunirmos todos os estados do Brasil, representados pelas suas autoridades nesta política pública de resposta a desastre, certo? Para nivelar o início de operações, agora por definitivo, inicialmente no Sul e Sudeste, em todos os estados do Sul e Sudeste, municípios eleitos inicialmente nesse momento, já em condições de serem certificados pelo governo federal com a capacidade de utilizar a tecnologia de alerta precoce, mas também com seus planos de contingência bem montados, onde as pessoas sabem exatamente o risco que correm, né, a cidade bem sinalizada, por onde as pessoas devem evacuar, quais são as áreas garantidas para
as pessoas se protegerem. Então, nós vamos já no início de novembro começar a fazer esse processo de garantir a operacionalização para os estados do Sul e Sudeste em relação à política de defesa civil alerta, que é o sistema moderno de alerta precoce que o presidente Lula determinou nós criarmos. Está testado, como já disse, o Brasil deverá ser o 5º país do mundo a utilizar um sistema tão moderno de alerta à sociedade. Obviamente que você alerta com a informação. Então, aguçar cada vez mais o sistema de informação, de monitoramento, que é feito pelo CEMADEM, pelo INPE, pelo Serviço Geológico Brasileiro, enfim, são várias instituições que reúnem essas informações meteorológicas, hidrológicas, como ocorrências como essa, vulcões, enchentes, estiagem, enfim. E essas informações são sistematizadas e através do SENADE, que é o Centro Nacional de Gestão do Risco de Desastre, nós, na integração com os estados do Brasil, fazemos todo esse processo de seguir com alerta. Agora, com o sistema novo, creio eu que a gente vai ser muito mais eficiente nessa política pública. E aí fica a população também, começa a ser treinada cada vez mais a seguir essas orientações e se basear aí por todos esses alertas emitidos por esse sistema de segurança e defesa civil. Ministro, vamos então a Mato Grosso do Sul, vamos a Dourados, Rádio Grande FM, Paulo Wagner, ótimo dia para você. Um ótimo dia, Karine, ótimo dia, ministro, todos os colegas. Ministro, o senhor já explanou bastante do trabalho feito pelas pastas, pelo governo, em termos de recuperação e de socorro a diversas áreas atingidas por catástrofes climáticas, mudanças do clima. Nós vamos falar um pouquinho de desenvolvimento e pensar um pouquinho em termos daquilo que é feito de investimento também. Também foi anunciado aí o microcrédito produtivo, né, voltado aí às comunidades rurais. Queria que o senhor falasse um pouquinho do impacto, né, desses recursos chegando aí às comunidades rurais e de que forma os agricultores poderão ter acesso a esses recursos para implementar no seu dia a dia. Paulo Wagner, obrigado aí pela sua pergunta. Essa é uma política pública que o presidente Lula pediu desde o primeiro dia de governo. Não só a minha pessoa, mas ao Paulo Teixeira, que é o ministro da Agricultura Familiar, Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, e às instituições financeiras públicas, né? O Banco do Brasil, o BNB, Banco da Amazônia, Caixa Econômica. Então, quase todas as reuniões de governo, o presidente Lula, né, insiste, cobra e com razão. Ele diz, olha, nós precisamos ter muito dinheiro circulando na mão de muitas pessoas. Não pode o dinheiro circular, muito dinheiro na mão de poucas pessoas. Então essa é uma lógica que o presidente tem. E por isso que ele exige microcrédito. Qual é o diagnóstico? Por exemplo, o FCO nunca fez microcrédito. E o FNO também não. Olha só, Vamos explicar então o que é o Fundo Constitucional do Centro-Oeste nunca tinha feito microcrédito. Perfeito. O Fundo Constitucional do Norte, que é o FNO, nunca tinha feito microcrédito. Então o presidente tem razão. E nós aprovamos, o ano passado, nos conselhos de administração, tanto do Centro-Oeste quanto da Amazônia, do Norte, destinando na programação orçamentária e financeira R$1 bilhão para microcrédito, por ano, pelo menos, iniciar. Então, se o FCO tem 11 bilhões de reais, digamos, de orçamento para este ano de 2024, R$1 bilhão deveria ser destinado a microcrédito. Eu lembro que a Rose Modeste começou esse trabalho enquanto presidente da SUDECO, junto comigo, o Banco do Brasil é o operador disso, e aprovamos. Obviamente que nós tivemos muita dificuldade para que o Banco do Brasil, no caso da Amazônia, o BASA, com dificuldade de capilaridade. A Amazônia é desafiadora. É muito difícil um agricultor sair lá, leva uma semana para sair da sua propriedade para chegar em Manaus para ir pegar um microcrédito. Então nós temos que, com tecnologia e operadores de crédito, chegar a essas pessoas. O que é que a gente fez agora mais recente? Além de ter aprovado no Centro-Oeste e na Amazônia R$1 bilhão por ano, no mínimo, para investir em microcrédito. Nós iniciamos uma parceria com a Caixa Econômica. A Caixa Econômica ela tem muita capilaridade, sempre teve interesse. O presidente Carlos, por recomendação do presidente Lula, veio para o desafio. Só para agora, para esse final de ano, nós destinamos R$300 milhões para iniciar essa operação, com o Pronaf B, certo? Então, eu e o ministro Paulo Teixeira
estamos nessa parceria, porque ele cuida da agricultura familiar, do Plano Safra da agricultura familiar, e eu cuido aqui da política de fundos. E atendendo à recomendação do presidente Lula, nós estamos agora com essa estratégia com a Caixa Econômica. A Caixa Econômica está mobilizada para, através dos seus mais diversos braços de atuação, dos seus operadores de crédito, dos seus escritórios, né? Enfim, que a Caixa Econômica que paga o Bolsa Família, então ela chega nos mais distintos locais deste país. Isso vai ser muito forte para a Amazônia e para o Centro-Oeste. Então a Caixa Econômica já começa a operar. Eu vou dar um exemplo aqui, o quanto isso é positivo. O presidente Lula fez umas mudanças em relação ao microcrédito para a agricultura familiar. Antes, numa propriedade, apenas o agricultor retirava o crédito. Agora, o agricultor pode retirar o crédito, a esposa do agricultor pode retirar crédito e o filho do agricultor pode retirar crédito. Numa mesma propriedade, microcrédito pode chegar a 30 mil reais. O jovem pegar 8 mil, a mulher pegar 12, e o trabalhador ali pode ser, pode ir a 15 mil. O certo é que as famílias juntas podem ter 3 créditos para a agricultura familiar, para aumentar a sua produção. Juro de 0,5% ao ano, 1 ano de carência, 3 anos para pagar. Se pagar em dia, tem um rebatimento de 25% na Amazônia e na parte do semiárido, 40% de rebatimento. Ou seja, se a pessoa pegar 10 mil reais de microcrédito, seja na Amazônia ou no semiárido, pagar em dia, que tem 3 anos para pagar, ele vai pagar só 6 mil. E aí ele pode pegar mais 10 mil. Então isso tem um efeito de produção, de geração de renda, de inclusão social, de distribuição de renda, de diminuição de desigualdade, tudo que o presidente Lula defende e cobra de todos nós. Então eu estou muito feliz, nosso querido Paulo Wagner, de estar coordenando junto com Paulo Teixeira esta política de microcrédito no Brasil, botando a parcela de participação dos fundos constitucionais que nunca fizeram. Faz o do Nordeste, com muita competência, lá o BNB, a Sudene, tem uma boa experiência, Crédito Amigo, microcrédito, já vem tendo um bom exemplo. Mas a Amazônia e o Centro-Oeste não faziam e começam a fazer agora a partir dessa parceria com a Caixa Econômica. Se você chegou agora aqui no canal Gov, Rádio Gov, nós estamos com o Bom Dia Ministro e quem está aqui com a gente hoje é o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. Ministro, vamos direto, então, já que a gente já falou tanto da Amazônia, aliás, quero até comemorar que hoje de manhã eu vi no jornal, viu, Juliana Dalmeida, vi que o rio Amazonas subiu aí 30 centímetros. Que maravilha, tomara que continue subindo. Bom dia para você. Deve estar chovendo nos Andes, né? Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Pois é, a situação da seca tem melhorado, né, agora, mas a minha pergunta vai para essa questão. A gente sabe que o governo tem implementado, né, diversas medidas emergenciais diante dessa situação da seca na Amazônia, mas eu queria saber, ministro, além da assistência emergencial, eu queria que o senhor detalhasse melhor na prática, quais as estratégias da pasta para futuras crises, né, nessa região? Bom dia. Bom dia, Juliana. Olha só, nós temos aí, o ano passado deve ter sido uma das estiagens da história, né, uma das maiores, eu lembro bem disso. Este ano também não é diferente, mesmo a gente tendo esse sinal aí de aumento do volume de água no Rio Amazonas, mas lembrar que a estiagem ainda não se encerrou, o Baixo Amazonas ainda está sofrendo e o Amapá será um dos últimos estados ainda a sofrer com a estiagem. Obviamente que se o período de chuva tiver uma antecipação que nós não tínhamos ainda captado, né, pode mudar essa realidade. Mas em relação às mudanças climáticas, certo? E em relação ao efeito do El Niño e Laninha, que tem às vezes também alguma mudança nesses eventos, às vezes sem interstício, né, de um para o outro. Então, isso exige que essa capacidade de monitoramento, de informação, do valor que a gente deve dar à ciência, de trabalhar a cultura da gestão do risco e não atuar só
depois que acontece o desastre, para atender as pessoas. Então, é por isso que eu estou falando de plano de contingência. Então, nós passamos a ter no Brasil, a partir desses instrumentos que eu falava ainda agora, do primeiro Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, de um sistema de alerta precoce, certo? De um fundo de financiamento às calamidades, tá? Também de um novo sistema de resposta que o presidente Lula pediu. A gente se qualifica infinitamente melhor para nos antecipar, porque é verdade que não vai diminuir nem a frequência, nem a intensidade dos eventos. Hora de água, hora de estiagem. Então, não vai diminuir. Nós talvez não temos capacidade no mundo de dizer, nós vamos diminuir a quantidade de eventos provocados pelas mudanças climáticas. Não, nós podemos sim mitigando as emissões e fazendo a virada de chave, mas isso tem um tempo para ser feito, desde que as pactuações, seja no G20, seja nas COPs, sejam cumpridas pelos países ricos, sobretudo, que são os maiores emissores. Então, nós temos aí um trabalho a ser feito a médio e longo prazo, certo? O Plano Clima, que o Brasil está realizando, executando, prevê metas. O Brasil tem que continuar investindo, mas como é que faz investimento diminuindo emissões? Agora eu falar de microcrédito, agricultura familiar, produz alimentos, gera inclusão social com baixas emissões. Irrigação pode gerar muita produção de alimentos, inclusão social, geração de emprego com baixas emissões. Então, nós temos que ir tendo inovação e tecnologia nesse sentido. Então, por isso que a gente não pode diminuir os eventos, mas nós podemos trabalhar a cultura do risco. Como é que vai se dar a estiagem no próximo ano na Amazônia? Que providências de prevenção e mitigação nós podemos adotar, não necessariamente que a gente consiga evitar a estiagem, mas como a gente atende as comunidades antecipadamente, né, à estiagem. Como a gente chega com alimento, com combustível, com remédio, né, com sistema de água, tecnologias sociais de poços de captação e distribuição de água antecipadamente. Porque senão depois realmente o custo é altíssimo e às vezes até a dificuldade de levar água a uma comunidade isolada. Eu fui com o presidente Lula, nossa querida Juliana. Fui com o presidente Lula numa dessas viagens na Amazônia e fomos numa reserva. Só nessa reserva, que a gente visitou 2 comunidades, são 95 comunidades, em uma única reserva no estado do Amazonas, na Amazônia. 95 comunidades. São milhares de comunidades com 20, 10, 15 famílias na Amazônia. Milhares. Comunidades que, se a gente não chegar antes da estiagem com remédio, com combustível, com comida, para passar 2, 3, 4 meses de estiagem, depois não se chega de barco, não se chega de montaria, não se chega de voadeira, só vai chegar de helicóptero. E nem todo helicóptero consegue descer numa comunidade dessa para deixar esse tipo de produto. Então você está certíssimo, e é isso tudo que está sendo agora, né, trabalhado antecipadamente, como se preparar melhor para lidar com o risco eminente e criar a cultura de tratar o risco e não só a resposta ao desastre. Então, tenha certeza que a gente está mobilizado nesse sentido, e não é só eu, tá? Isso envolve todo o governo federal, por isso que tem sala de situação tratando de todos esses aspectos. Ministro, as nossas produtoras da SECOM estavam soprando aqui pra gente que hoje é aniversário de Manaus. Quantos anos aí, Gabi? 355 anos de Manaus. Então, um beijo aí para todo mundo de Manaus. Obrigada pela parceria sempre aqui com a gente. Mas também quero aproveitar, mandar um abraço para os meus irmãos amazônidas e amazonenses, né? Então, como é o caso amazonenses aí de Manaus, né? Os marajoaras também? Não sei. Não. Manauara, né, Juliana da Almeida? Olha lá, Juliana da Almeida estava falando que é isso mesmo, Manauara. Manauaras. Então, aos nossos irmãos manauaras, né, parabéns pelos 355 anos. Que bela história, viu? Muito obrigado aí pela oportunidade de parabenizá-los. É isso. E com isso a gente vai para Goiânia, ministro. Vamos à Rádio Sagres. Quem pergunta é o Rubens Salomão. Oi, bom dia, ministro. Ótimo dia a todos que estão nos acompanhando aqui. Ministro, eu, na verdade, tenho 2 questionamentos. O primeiro é sobre essa intenção, né? O senhor reforçou recentemente, inclusive, a busca aí pela taxação sobre grandes fortunas.
houve uma declaração relativamente recente, né, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também sobre esse assunto, apontando que a possibilidade de taxar as grandes fortunas depende também de uma interação, de regras definidas também com outros países, daí inclusive a inclusão desse debate no G20. Qual é efetivamente, a minha pergunta é essa, a possibilidade de essa regra existir no Brasil, da gente ter a taxação de grandes fortunas e como ela aconteceria? Né? Quais seriam os níveis de taxação, para onde esse recurso seria encaminhado, mas o início da pergunta é esse de como é que isso seria viabilizado na prática. Me parece que com legislações nacionais não é suficiente. E uma segunda pergunta é sobre os investimentos no desenvolvimento regional do país, né, com os fundos para cada região. Eles, sem dúvida, né, quanto maiores forem, contribuem para a redução das desigualdades no país, mas há também um foco na sustentabilidade, na transição energética. A minha pergunta é essa: os investimentos regionais no país, via governo federal, também têm a preocupação com a sustentabilidade, com a transição energética porque o Brasil passa, ou isso fica mais no discurso do governo? Ministro, obrigado pela resposta. Rubens, bom dia, obrigado também pela pergunta. Primeiro, em relação às grandes fortunas. Esse tema está sim sendo debatido, é liderado pelo ministro Haddad. Obviamente que todas essas questões levantadas por você, né, cabe ao ministro Haddad fazer o detalhamento. O que eu tenho defendido como ministro da Integração e Desenvolvimento Regional tem muito a ver com a agenda do G20 e principalmente as tarefas do Grupo de Resposta à Gestão do Risco e Desastre no Mundo, que eu estou, junto com o ministro Jado, coordenando no G20, que é presidido pelo presidente Lula agora em 2024, e lógico que a gente, ao discutir todos esses problemas de eventos, nós precisamos também, na resposta, saber como financiar. E nesse financiamento a gente tem defendido para o Brasil e para o mundo que as grandes fortunas sendo taxadas, que parte desses recursos vá para diminuir desigualdades, uma vez que os que estão em situação de maior risco, né, são as pessoas que estão morando em áreas que precisam, né, de maior apoio e política pública. Então, o que eu defendo é isso, tem uma aceitabilidade grande. Eu não defendo que a taxação por inteira vá para essa política pública, mas uma vez feito a taxação, que a gente receba no fundo de resposta à calamidade e ao risco e aos danos causados e assistência às comunidades mais vulneráveis, né, também com esses recursos. Em relação ao desenvolvimento regional, nós temos a política, temos os planos e agora, por recomendação do presidente Lula, estamos trabalhando os programas executivos da Amazônia, do Centro-Oeste, do Nordeste. Os programas executivos, eles são importantes porque eles estabelecem, primeiro, uma estratégia do que deve ser o foco. Então, por exemplo, modelo de desenvolvimento para a Amazônia. Se os modelos existentes, historicamente, fossem os melhores, nós não teríamos uma situação tão desigual na Amazônia. Então, mesmo quando o PIB da Amazônia cresce, ele cresce para distribuir para uma população que cresce num percentual maior do que a população brasileira. Então, continua a desigualdade sendo grande na Amazônia, como é o caso também do Nordeste. E, às vezes, no Centro-Oeste, que cresceu muito o PIB, você vai em regiões do Centro-Oeste que vive situações como vivem muitas comunidades sofridas na Amazônia e no Nordeste. Nós temos, mesmo no Mato Grosso, a região de Cáceres ali. Então, o desenvolvimento regional ele precisa estar enxergando essas situações. É com isso que a gente corrige as desigualdades regionais, mas também as desigualdades intra-regional. Às vezes, dentro mesmo em estado, existem certas desigualdades. Como é que a gente pretende atacar isso? Primeiro, definir bem os modelos. A Amazônia precisa de um modelo que enxergue as suas vocações. Precisa que as políticas públicas, como o FNO, financiem esse modelo. Não é aceitável que o FNO não financie bioeconomia. Então, se a gente tem na bioeconomia na Amazônia como uma das vocações, por que a principal política de financiamento público não financia essa principal vocação? Não é razoável você só transferir tecnologia do Centro-Oeste brasileiro para a Amazônia, quando as vocações da Amazônia são outras e exigem outras tecnologias, seja para o açaí, para o cacau,
os ativos da floresta, sejam, né, serviços ou produtos. Então, o que a gente defende é que todo um plano de executivo para a Amazônia, para o Centro-Oeste, para o Nordeste, parta a partir dos modelos aplicáveis em termos de estratégia de desenvolvimento. É claro que a Amazônia tem uma vocação para geração de energia impressionante. O senador Davi apoiou muito essa política pública e agora os atlas, certo, do potencial de produção de energia solar, eólica, em toda a margem equatorial, por exemplo, do Rio Grande do Norte até o Amapá, está sendo providenciado. Então, surgirão aí oportunidades 1000 de gerar energia para o país, renovável, atendendo, né, o combate às emissões e garantindo segurança energética para a produção também em regiões como a Amazônia. Então, assim, o que nós entendemos que pode corrigir historicamente alguns erros que acontecem em termos de modelos é o plano executivo da Amazônia, é o plano executivo do Nordeste, é o plano executivo do Centro-Oeste e do Sul e Sudeste de desenvolvimento regional. Foi dado sinal verde pelo presidente Lula, o ministro Costa que coordena isso. Nós temos uma esperança de ainda em 2024 anunciar o Desenvolve Amazônia, que é exatamente o plano executivo das políticas públicas para a Amazônia, considerando não só o desenvolvimento regional, mas também na transversalidade às atividades de outras políticas públicas que devem colaborar para a diminuição de desigualdades e o desenvolvimento na região amazônica. No caso, estou dando como exemplo apenas porque esse já está quentinho no forno para ser apresentado à sociedade. Ministro, estamos na reta final. A Gabi, hoje, nossa produtora aqui, está bem ligada nos aniversários. A gente falou com Goiânia. Pois é. Agora é Goiânia, também, né? Goiânia, 91 anos, é isso. Parabéns aí. Parabéns, Goiânia. Muitos aniversários. Manaus, Goiânia. Pronto, muitos aniversários hoje aqui, a gente comemorando. Era para ter 2 também. bolos aqui, gente. Vamos providenciar para os próximos. Malu, dá tempo ainda? Me orienta aí. Então tá, ministro, vamos falar rapidamente, a gente já está bem na reta final, mas acho que dá tempo da gente falar ainda do FUNCAP, né? O senhor falou um pouco sobre isso no começo, que é o fundo justamente que tem aí a verba necessária para todas essas reconstruções, esses apoios, né, que o governo tem dado aí nessas emergências. O FUNCAP já existe, mas está sendo reformulado. Há um projeto de lei na Câmara dos Deputados que trata disso, ministro. Inclusive, prevê esse projeto que pagamento de multas ambientais sejam direcionadas ao FUNCAP. Queria saber em que pé está, se está andando, se está parado na Câmara, como é que está lá e qual que é a perspectiva disso. Bem, a regulamentação está sob minha responsabilidade, que em parceria com outros órgãos do governo federal, exemplo da Caixa Econômica, a gente está trabalhando esse instrumento para regulamentar. Na regulamentação, já tem previsão de fontes de financiamento para o fundo. E aí entra uma outra questão. Na Câmara, certo? É que a Câmara Federal aprovou uma PEC destinando 5% das emendas individuais, das emendas de bancada, para fonte também de financiamento do fundo. Esta medida, essa PEC está agora no Senado, então dependendo de aprovação no Senado. Tá? Em relação a multas ambientais e também em relação a apostas não recolhidas, isso já tem previsibilidade. O que a gente precisa é definir percentuais que irão compor o fundo. E, por fim, a questão da taxação de grandes fortunas. Então, a princípio, nós temos aí pelo menos 4 possibilidades de fontes de recurso para o fundo, certo? De calamidade, combate à calamidade e resposta a risco e desastre. Quanto é o volume disso, eu não posso ainda precificar. Na Câmara, eles já tinham feito um cálculo lá em relação aos valores de emendas individuais e emendas de bancada. Dá um valor significativo. Mas vamos esperar encerrar esse processo legislativo para poder calcular realmente quanto será. Mas eu já aplaudo aqui a iniciativa do Parlamento Brasileiro, que converge com o interesse do Executivo, liderado pelo presidente Lula, para que a gente estruture definitivamente esses instrumentos para garantir uma política mais sólida, né, de gestão do risco do desastre, de assistência às pessoas que estão em desigualdades dentro da sociedade e de
poder, na reconstrução, ter uma capacidade também mais rápida de atender a sociedade brasileira. Eu acho que esses instrumentos todos que eu já me referi vão definitivamente estruturar essa política pública no Brasil. O senhor acha que essa PEC no Senado vai esse ano? Sim, nós vamos. Ontem eu conversei já na Casa Civil, conversei no Ministério das Relações Institucionais. Se eu tiver uma oportunidade, vou conversar com o presidente da Vida, que é da CCJ, conversar também com o presidente Rodrigo Pacheco, enfim. É importante que a gente tenha essa PEC sim aprovada, porque isso vai contribuir muito. Eu acho que todos os parlamentares têm interesse, sabe o que o Brasil tem vivido de janeiro a dezembro, já está vivendo de novo, e a gente não pode esperar viver novamente em 2025, né, sem ter criado uma retaguarda melhor de política pública, que é responsabilidade de todas as instituições brasileiras. Ministro, chegamos ao fim, mas ainda tem um minutinho para o senhor se despedir de nós, por favor. Pois é, né? Felizmente, uma hora passa rápido. Mas eu quero aqui, ao me despedir, fazer uma referência importante. Ontem eu participei de um evento que fiquei muito feliz. Tá? Nós reunimos ontem os colaboradores do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Os que cuidam do desenvolvimento regional, os que cuidam da política de proteção e defesa civil, da política de fundo e financiamento público, da política de segurança hídrica, de ordenamento territorial, ou seja, da Secretaria Executiva, do meu gabinete. Então, reunimos centenas de colaboradores com seus familiares para entregar o prêmio Destaque MDR 2024. E eu vi ali a emoção, a felicidade, né, o sentimento de dever cumprido. Tanto que eu falei, né, para os familiares que a gente acabou nesses quase 2 anos de governo trabalhando de domingo a domingo. Foram diversas vezes que nós abrimos o Ministério sábado e domingo para publicar Diário Oficial da União, para fazer reconhecimento sumário de situação de emergência, para que o governo do Brasil estivesse presente naquele estado, ajudando a população. Então, ontem foi um dia de agradecer a esses servidores, em nome do presidente Lula, civis e militares, com vínculos ou sem vínculo, nenhum é mais importante que o outro. Tivemos homenagem sendo feita, mas aqueles homenageados é em razão de toda uma retaguarda também que tiveram dos seus colegas de trabalho, para que eles pudessem prestar os seus serviços. Então, eu quero me despedir dos ouvintes do Bom Dia Ministro, agradecendo aqueles que colaboram comigo para que eu colabore melhor com o presidente Lula, para que a sociedade brasileira seja melhor assistida, que são os trabalhadores e trabalhadoras do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. E a você que nos ouve, tenha certeza que todos estão muito engajados e mobilizados para atender melhor você. Muito obrigado. Justíssima homenagem, então, do ministro Valdez Góes. Obrigada pela presença de novo, ministro. Venha sempre conversar com a gente aqui. Quero agradecer também aos colegas que participaram do Bom Dia Ministro de hoje, que me ajudaram aqui a fazer o programa. De novo, parabéns a Manaus, a Goiânia. A gente se vê na semana que vem com um programa inédito. Hoje quem assina os trabalhos técnicos, hoje sempre é ele, Reinaldo dos Santos, assina os trabalhos técnicos pela rádio. Você continue no canal Gov e no Bom Dia Ministro. A gente se vê aí na semana que vem. Você também confere as nossas reprises ao longo da nossa programação. Um abraço.